Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse que era melhor que ele fosse, porque se ele não subisse, o Espírito Santo não poderia ser enviado, né? Então era melhor para a gente, claro, que Jesus era um homem, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas se o Espírito Santo viesse, ele poderia estar em cada um de nós. Então era muito melhor para nós, amém, queridos? Por isso que ele disse, é melhor que eu vá, porque se eu não for, vocês vão perder, o Espírito Santo não vai vir, não é? Então os discípulos, sim, tá bom. Então ele veio, diga glória a Deus, o Espírito Santo veio. E uma das promessas que o Espírito Santo ele faria, ele testificaria de toda a verdade, ele nos revelaria as coisas que Jesus nos ensinou. Quem está me entendendo? Então vamos orar por revelação. O Espírito Santo que está dentro de você vai revelar essa palavra para você. Toda palavra precisa de revelação, essa aqui especialmente, amém? Não adianta você só entender essa palavra intelectualmente. Vamos orar então? O Espírito Santo quer falar no nosso coração nessa manhã. Comece a orar, faça a sua oração. Não fique só ouvindo os outros orarem. Comece a orar, comece a pedir mesmo. Comece a pedir que o Espírito Santo, ele fale com você, ele te explique, ele te revele a palavra. Espírito Santo querido, obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor não é só Deus conosco, o Senhor é Deus em nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos, depois da cruz, de experimentar a Tua presença, não à distância, não perto de nós, mas dentro de nós. Senhor, e nessa manhã, como igreja do Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor revele a Tua palavra. Espírito Santo querido, ó Deus Espírito Santo, ó Deus Espírito Santo, ó Deus em nós, fala no nosso coração. Senhor, nos explica, nos revela, fala claramente conosco, que essa palavra, Senhor, nessa manhã, ela seja significativa, de uma forma personalizada, para cada um de nós, ela traga uma resposta, ela traga uma solução, ela traga a verdade, ela traga a clareza, ela traga a transparência, em nome de Jesus, querido Espírito Santo, como igreja do Senhor nós clamamos. Tua palavra diz, contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão, e nós já declaramos nessa manhã em nome de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a revelação da palavra de Deus, com a revelação do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, amém, amém. Se você crê, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, muito bom dia a todos, Deus abençoe a todos. Nós vamos ler só um versículo, eu tenho certeza que esse versículo talvez já provocou muita confusão na sua cabeça, talvez você tenha dúvida a respeito dele, mas eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito com a gente através desse versículo. Um versículo só, João 6,56. Olha o que diz: quem comer a minha carne. Quem foi que disse isso? O próprio Jesus. Ele disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, muito forte esse versículo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Meu Deus, que promessa, permanece no Senhor, e o Senhor permanece nele, meu Deus. Mas tem que comer a carne e tem que beber o sangue. Muito forte isso. Então, qual que é a explicação disso? Inclusive, irmãos, isso foi assim tão controverso, gerou uma crise tão forte nos discípulos, que aqui, 10 versículos depois, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Porque, como assim comer a carne dele, beber o sangue dele? Não é, eu vou cair fora. E muitos foram embora. Até o próprio Jesus falou para os discípulos: e vocês? Como que vocês estão vendo tudo isso? Vocês estão liberados também, vocês querem ir? Foi quando Pedro falou, não é? Não, ele disse assim: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Vocês conhecem bem esses versículos. Foi aqui, nesse momento, nessa crise, quando Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Talvez eles ficaram tão confusos a respeito desse versículo, que eles começaram a abandonar o Senhor. Eles não entenderam.
mas nós vamos entender, diga em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, irmão, na verdade, o que Jesus está falando aqui, ele está falando sobre uma nova aliança que estava por vir. Em pouco tempo ele celebraria aquela última Páscoa, não é? Que ele celebraria a nova aliança no sangue dele, uma aliança de sangue, diga aliança de sangue. Então isso é muito importante. Eu quero falar nessa manhã sobre o poder do sangue de Jesus. Tenho certeza, irmãos, que isso vai ser revolucionário para nós. Eu lembrei muito nesses dias que eu estava trabalhando nessa palavra. Quando eu era criança, eu ouvia muito a minha avó falar no sangue de Jesus. Se a minha avó se assustasse com alguma coisa, se ela recebesse uma notícia ruim, ela dizia o sangue de Jesus. E eu via a minha mãe reproduzindo isso, não é? A minha mãe falando do sangue de Jesus nessa perspectiva. E a gente aprendeu isso também. Um dia eu viajei com ele, um caminhão, eu fui cortar um caminhão, veio um carro em cima de mim, eu disse o sangue de Jesus. O William ficou até brincando comigo, porque eu aprendi isso. Invocar o sangue de Jesus. Mas, irmãos, quando a gente entende o poder do sangue de Jesus, meu Deus do céu, isso é muito, muito, muito revolucionário. Amém, queridos? Então, por que essa palavra está sendo muito importante para mim? Porque de domingo para segunda, eu saí daqui, fui para casa dormir, e naquela noite eu sonhei com um pregador. Ele estava pregando a palavra, ele estava dizendo, olha, cuidado com as astutas ciladas do inimigo. Ele é muito sutil, ele vem como um lagarto na árvore, ele se camufla, ele fica igual à árvore. O bichinho que vai passando ali não fica com medo dele, porque pensa que é uma árvore, mas de repente sai uma língua vermelha de dentro da árvore e pega ele. Não é? E aí eu comecei a ficar prestando atenção, no sonho, eu estou sonhando. Então ele pode estar de qualquer maneira aqui camuflado. Aí eu percebi ele se aproximando. Aí eu invocava o sangue de Jesus. Eu dizia, o sangue de Jesus. E aí eu me tornava como uma criança, naquela posição fetal. E eu me sentia totalmente protegido pelo sangue de Jesus. Me acordei assim. Aí eu falei, eu sei. O Espírito Santo quer que eu estude, entenda o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus. Vou fazer isso. E eu passei essa semana trabalhando nisso. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Quem está me entendendo? Irmãos, isso foi revolucionário para mim. Eu aprendi coisas novas aqui. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Diga assim, o poder do sangue de Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então preste bem atenção no que eu vou falar. Essa introdução aqui é muito chave para você entender. A primeira menção de uma aliança de sangue na Bíblia é importante, porque é quando Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez do Adão. Quem está me entendendo? Então sangue, quando o sangue aparece na Bíblia como um sacrifício, o próprio Deus faz um sacrifício ali, e aquele sangue daquele animal derrama, o propósito daquilo era cobrir o pecado do Adão, ok? Era livrar ele da morte. Ele foi condenado à morte. Olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então aquele sangue livrou ele da morte. Aquele sangue redimiu o pecado do Adão. Quem está me acompanhando? Então é a primeira menção. Agora, por que isso é importante? Porque, irmãos, o que a gente vai ver na história da humanidade, e eu quero abrir esse parênteses, você precisa entender isso aqui, porque foi isso que foi revolucionário para mim nesse estudo sobre o poder do sangue. Na história da humanidade, todos os povos primitivos faziam sacrifícios de sangue. Então, onde que eles aprenderam isso? Provavelmente eles foram aprendendo isso ali do Adão, depois do Abraão. Eles foram aprendendo, e todos os povos faziam sacrifícios de sangue. É muito interessante isso. A palavra para aliança no Antigo Testamento, berite, significa cortar ou imolar, ou uma incisão por onde o sangue flui. O que é que significa a palavra aliança no Antigo Testamento? Fala berite. E o que significa berite? Cortar. Cortar para que o sangue saia. Então aliança significa cortar para que o sangue saia. Olha que coisa interessante. Então a aliança está totalmente ligada ao sangue. Então olha só, esses povos antigos sempre fizeram alianças. E uma coisa que eu li, que eu achei muito interessante. Quem já ouviu falar sobre o David Livingstone? Quem já ouviu falar dele? O grande missionário, não é, na África. Esse cara, ele foi muito, 1800, comecinho de 1800. Esse cara andou pela África, irmão, sem lenço, sem documento, pregando o evangelho. Ele percebeu que ele precisava andar muito para ele conseguir. Tinha muito pouca gente ali ainda.
Então ele fez um mapa da África. O trabalho dele é muito importante. Ele escreveu um livro que virou um best-seller mundial, esse cara. Mas aí, olha só que coisa interessante. O que ele tem a ver com essa coisa do sangue? Esse cara sumiu, ele desapareceu, e todo mundo deu ele como morto. E o rei da Inglaterra contratou um cara, não é, chamado Henry Stanley, para procurar ele. E nessa busca, esse cara procurou ele por muitos anos e achou o Livingstone quase morrendo, porque ele tinha sido roubado pelos guias africanos, e eles levaram as comidas dele. Ele estava doente, quase morrendo, não conseguia mais nem andar, e esse cara salvou a vida do David Livingstone. E eles começaram juntos a mapear a África. Eles começaram juntos a estudar a cultura africana. Irmãozinho, uma das coisas que eles descobriram, que eu achei assim fantástica, eles descobriram sobre essa aliança de sangue. E um evento marcante foi quando esse cara, na busca ali do Livingstone, ele encontrou uma tribo muito poderosa de guerreiros africanos, e ele tinha 200 soldados que o rei enviou com ele. Mas essa tribo era tão poderosa que ele estava apavorado. Eu vou perder tudo, e esses caras vão levar tudo, eu vou morrer aqui, eles vão matar a gente. Eles vão levar nossas comidas, eles vão levar tudo. E aí um guia dele, africano, falou assim para ele: por que você não faz uma aliança de sangue com esse líder africano? Ele disse: aliança de sangue? O que é isso? O que eu vou fazer? O que significa? Ele disse: é assim, olha. Então, ele vai chamar o sacerdote deles, e eles vão cortar o seu braço, e vão cortar o braço do líder, do rei africano. Vão pingar o sangue numa taça de vinho. Olha como que isso seguiu a civilização mundial. Olha que coisa interessante. E aí, essa taça de vinho com o sangue dos dois, eles vão misturar o sangue e eles vão beber. E os dois vão beber, vocês dois vão beber. Eu vou beber o sangue desse camarada. Nunca que eu faço um negócio desse. Mas a coisa foi ficando tão preta, né? A confusão foi crescendo. Ele disse: eu vou perder tudo, eu vou perder tudo. De novo, aquele guia falou: rapaz, faz uma aliança de sangue com esse cara, porque ele vai levar tudo mesmo. Tudo vai ser dele mesmo. Faz uma aliança. E aí ele falou assim: mas se eu fizer uma aliança, o que é que eu ganho com isso? Tudo o que é seu é dele, mas já é mesmo. Já é mesmo, porque ele é muito mais poderoso do que nós, mas tudo o que é dele passa a ser seu pela aliança. E essa aliança é inquebrável, é para sempre, não é? Aí ele falou assim: rapaz, eu vou fazer. Então eles fizeram a aliança, escuta bem. Mas antes de fazer a aliança, o primeiro passo que eles davam era trocar presente. E um escolhia o presente que queria. Aí o rei falou assim: eu quero a sua cabra branca. E a única coisa que o Livingstone, ele estava muito mal de saúde, esse cara, né, o Stanley, ele estava muito mal de saúde, a única coisa que ele podia comer era o leite de cabra. Qualquer outro leite ele ficava muito ruim, qualquer outra comida ele ficava muito ruim, ele só conseguia comer leite de cabra. O cara falou: eu quero a sua cabra branca. Ele falou: cara, isso significa eu vou morrer. E aí ele disse: mas ele vai levar mesmo de qualquer jeito, é dele, né? Ele vai levar de qualquer jeito. Aí ele disse: meu Deus do céu. Ele entregou a cabra branca. Aí ele deu, quer dizer, o sustento dele, para ele era tudo. Quem está me acompanhando? Para o Stanley era tudo, ele deu tudo. Aí sabe o que foi que o rei deu para ele? Deu a coisa mais importante para ele: deu a lança. Deu a lança dele para ele. Quando ele pegou aquela lança, aquele pedaço de pau enorme, com uma ponta de metal tudo torto, tudo mal feito na ponta, ele falou: o que eu vou fazer com isso? Eu nem sei usar lança. E ele pensou na cabra, né? Ele falou: eu fui enganado. Mas escuta bem, quando ele saiu dali com a lança, ele percebeu que todos os servos do rei se curvavam diante dele. Quem está me entendendo? Ele falou: cara, que isso? O que ele pedia, nunca mais ninguém ameaçou eles. Ele se tornou como se fosse o próprio rei daquele lugar, por causa daquela aliança de sangue. Quem está começando a me entender? Quando eles terminavam a aliança, quando a aliança era selada, aí eles fizeram a aliança, né? Cortaram o braço, já pensou? Um cara civilizado, né? Vendo aquele sangue pingar lá no vinho, pum, e aí o sangue dele, e aí mistura tudo e bebe. Ele ficou apavorado, mas ele fez, bebeu. E quando terminou, eles queimaram a cicatriz com pólvora. Aquilo diz que foi uma dor tão terrível para ele, aquele fogo pegando na carne dele ali com a pólvora, e aquilo ficou marcado. E o chefe disse:
agora nós temos uma aliança eterna. E sabe que eles descobriram? Tanto o Stanley e o Livingstone, que andaram juntos por muitos anos na África, eles descobriram que uma aliança de sangue nunca era quebrada. Quem que está meio... Ela passava de geração em geração. Era uma coisa tão séria para aquelas populações. Quem está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos entender o que significa essa aliança de sangue. Você vê, quando Deus fez aliança com Abraão, quer ver? Deixa eu ler para você aqui. Quando Deus fez aliança com Abraão, em Gênesis 17:4, olha só: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será a paz de numerosas nações. Agora vocês vão começar a entender, porque você tem uma perspectiva diferente já. Quando Deus fez essa aliança com Abraão, teve sangue nessa aliança? Quem lembra? Teve sangue, sim ou não? Teve sangue? Irmãos, como que saiu o sangue do Abraão? Quem? A circuncisão. Então, olha, o símbolo da aliança era a circuncisão, saía sangue. Mas não somente o sangue significava que aquela região ali representa que toda a descendência está aliançada também. Todos, menino de 8 dias, tinha que ser aliançado, tinha que ser circuncidado, derramava sangue. Mas Deus derramou sangue? Eu falei para vocês que a aliança derramava o sangue dos dois. Deus derramou sangue? Como? Eu ouvi alguém falar. Alguém falou o animal, porque Deus falou para que o animal foi o substituto de Deus na aliança. Então Deus mandou, mata o animal, matou, sangue, era o sangue de Deus. E o sangue do Abraão? Era a circuncisão. Era como se estivesse misturando tudo. Agora eles são agora o Abraão tem. Agora, irmão, tudo que é do Abraão, de quem é agora? É de Deus. E tudo que é de Deus é do Abraão. Quem que vocês acham que ganhou nisso? Quem que vocês acham que ganhou? Você fez o Stanley fez uma aliança com aquele rei africano. O que ele ganhou? Tudo que o rei tinha. Toda a autoridade do rei agora era do Stanley. O que o rei ganhou? A cabra branca dele, não é? Que era a vida do Stanley. Quem ganhou nessa história? Não foi o Stanley? Irmão, quem ganhou quando Abraão fez uma aliança com Deus? Aí você vai dizer, não, mas peraí, porque Deus, foi que Deus pediu como símbolo da aliança? Agora você está entendendo. O que foi que Deus pediu? O que foi que Deus pediu para o Abraão? Grita aí. O Isaac. Agora pensa bem, meu irmão, era a cabra branca do Abraão. Pensa na dor que foi aquilo. O meu único. Mas eu já tenho mais de 100 anos nessas alturas, Senhor. Como é que vai ser? Como vai se cumprir a promessa? Eu quero a cabra branca. Isso é uma aliança de sangue. Agora, irmão, o que o Abraão recebe? Diga, a lança de Deus. Quem ganhou com isso? Porque Deus falou assim, eu vou multiplicar você, Abraão, eu vou multiplicar, eu faço uma aliança com você, e eu vou multiplicar você como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. Agora você entende quando Deus ia destruir Sodoma, para quem que ele falou? Para aquele com quem ele tinha uma aliança, não tinha segredo entre eles. Eles eram um, e Deus foi lá com Abraão, e contou para o Abraão, e quando o Abraão disse, porque eles tinham uma aliança, agora você está entendendo? Aí o Abraão disse assim, mas Senhor, se tiver algum justo lá, o Senhor vai destruir tudo, se tiver um justo lá. Aí Deus atende a oração do Abraão, por quê? Diga, por causa da aliança de sangue. Diga, por causa da aliança de sangue. Agora, irmãos, o que é que nós temos a ver com isso hoje? O que o sangue de Jesus, a aliança que nós temos com Cristo, tem a ver com isso que a gente está falando? Diga, tudo. Amém, querido? Tudo, você vai entender. Quando Jesus falou assim, olha, em 1 Coríntios 11, 25, este cálice, podia estar cheio de vinho, à noite a gente arruma vinho, não é? Este cálice é a nova aliança do meu sangue? Aí você está começando a entender. Os discípulos entenderam. O quê? O rei dos reis. Não o rei de uma tribo. O rei dos reis.
está querendo entregar a lança dele para nós, em troca da nossa cabrinha. Não posso acreditar. Quando Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Agora vocês estão entendendo? Quando Jesus falou assim: olha, aquele que beber do meu sangue estará em mim e eu nele, ele se torna um. É uma aliança. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o que Jesus está falando é sobre o poder da aliança. Olha só o que vai dizer Hebreus 8:6. Aqui em Hebreus: agora com efeito obteve Jesus de ministério tanto mais excelente. Diga ministério, diga ministério, tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Diga glória. Meu Deus, a aliança com Abraão foi poderosa. Irmãos, escuta bem. Por que Deus livrou Israel do Egito? Você lembra? Você lembra o que diz em Êxodo, quando Deus falou com Moisés? Deus chamou Moisés e disse: Moisés, o meu povo está sofrendo na mão dos egípcios, e eu lembrei da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. Por que Deus livrou Israel do Egito? Por causa de uma aliança que Deus fez com Abraão. É poderosa, não é essa aliança? Agora, só que a aliança que Jesus fez conosco é uma aliança superior, e ela é firmada em superiores promessas. Diga glória a Deus. Você está debaixo dessa aliança. Você fez essa aliança de sangue. Imagina que o Abraão, porque tinha uma aliança, disse: Senhor, vamos rever aí o que o Senhor falou. O Senhor vai destruir Sodoma, mas peraí, vamos tirar os justos de lá. E Deus: tenho uma aliança com você. Você é meu sócio, nós somos parceiros. Tudo bem. Gerações depois, muitas gerações depois, está lá os descendentes do Abraão, com quem Deus tinha uma aliança, sofrendo debaixo da carga dos egípcios, e Deus diz: por causa dessa aliança, eu vou tirar eles de lá. Aleluia! Agora, irmãos, a aliança que Jesus tem conosco é superior, e as promessas dessa aliança são superiores. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Meu Deus, isso é poderoso demais. 1 de Pedro 1,18 diz assim: não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Aleluia! A igreja primitiva entendeu isso. Em Apocalipse 12:11 fala que eles venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Então agora, irmãos, vocês estão entendendo? Na verdade, quando a gente invoca o sangue, o que é que a gente está invocando? Aliança, não é? Por muito tempo nós usamos o sangue como um amuleto. O sangue de Jesus tem poder. Tudo bem, quer dizer, mais ou menos. Agora, quando você está entendendo que você tem uma aliança, e você está invocando o poder dessa aliança superior, firmada em superiores promessas, irmãos, eu estou quase com pena do diabo, depois que vocês descobrirem isso. Aleluia, meu Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: está todo mundo com o pulso marcado, está todo mundo com a marca da promessa, está todo mundo com a marca da aliança no seu braço, está todo mundo com a lança do rei. Aleluia. Quando você chegar lá, é como se o próprio rei estivesse lá. Glória a Deus. Então, o que é que eu quero ver com você depois dessa pequena introdução? O poder do sangue de Jesus. Irmãos, eu comecei a ver na Bíblia tudo que o sangue de Jesus fazia e era poderoso. Eu fiquei numa crise, porque eu ouvi pelo menos 12 coisas que eu não tinha como negociar. Mas eu falei: Senhor, mas a gente não tem esse tempo. Me ajuda a resumir. E aí eu consegui resumir em 3 coisas para você ver o poder do sangue de Jesus, ok? Então vamos ver comigo essas 3 coisas, agora que vocês entenderam esse versículo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim. Ou seja, quem fez uma aliança comigo permanece em mim, e eu permaneço nele. Eu e ele somos um. Aleluia. Vocês entenderam? Então vamos ver comigo agora o poder de uma aliança. A primeira coisa:
que isso gerou de uma forma prática na nossa vida? Então, em primeiro lugar, o poder de sermos um com Deus. Olha o que diz aí João 17:21. Jesus orando, olha a oração. Se você ver essa oração de Jesus ali, estudar essa oração de Jesus em João 17, você vai ver que a base da oração é que Jesus queria que nós fôssemos um com Deus. Olha só, a fim de que todos sejam um. Primeiro entre nós, ele está dizendo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Olha só como é o nível de unidade, ou seja, de nós sermos um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Diga glória a Deus. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmão, o mundo só vai crer que Jesus é o Cristo quando nós entendermos isso, que nós somos um com Deus, que nós somos um com Cristo, que nós somos um entre nós, porque nós estamos aliançados, nós temos uma aliança de sangue, nós somos um. Então a primeira coisa aqui é que nós somos um. Então quando aqueles dois homens, lembra? Corta o pulso de um, pã. Corta o pulso do outro, pã. Agora mistura, misturou. Agora bebe um pouco. Agora bebe um pouco. A partir de agora, nós somos um. Aleluia. Eles se tornaram um. Quando Deus ofereceu o animal, derramou sangue. O Abraão derramou o sangue dele pela circuncisão e afetou toda a descendência. Não foi o sangue do pulso só. Não foi o sangue do dedo. Foi o sangue ali onde é gerada a vida. Então toda a descendência foi comprometida por essa aliança. E eles se tornaram um. Nós somos um. Meu Deus, nós somos um com Deus. Sabe, escuta bem, a igreja primitiva entendeu isso. Por isso que eles invocavam, eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. Que eles entenderam isso. Satanás, você não pode nos tocar, você não pode nos ferir, você não pode nos... Porque se você nos derrotar, você está derrotando Deus, porque nós e Deus somos um. Eu quero dizer uma coisa para você, Satanás não pode te derrotar. Satanás não pode te destruir, porque você é um com Deus, pela aliança de sangue que você tem com Jesus Cristo, Filho dele. Aleluia. Sabe aquele sangue derramado, irmão, não está ali só para nossa, sabe, para a gente ficar emocionado, com aquele sangue que foi derramado. Aquele sangue foi a parte de Deus. Aquele sangue foi a parte de Deus. Ele derramou o sangue dele nisso. Ele colocou o sangue dele nisso. Então nós nos tornamos um com ele. Aleluia. Aleluia. Porque, pastor, mas nós não somos circuncidados. Nós não derramamos sangue. Na nova aliança, a circuncisão, o apóstolo Paulo diz, é o novo nascimento. Aleluia, é o novo nascimento. Quando Jesus vem morar dentro de nós pelo Espírito Santo, é a circuncisão da nova aliança. Nós somos circuncidados, sim, glória a Deus. Temos uma aliança de sangue com Ele. Então, irmãos, nós somos um com Deus. Diga glória a Deus, nós somos um com Deus. Aleluia, aleluia. João 15:5 diz, olha o que Jesus ensinou, eu sou a videira, vocês são os ramos. A videira e o ramo é só um. Você não diz, olha, o galho da mangueira. Você diz a mangueira. O galho e a mangueira são um. Quem permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga assim, eu sou o ramo da videira. Diga, eu sou o ramo da videira. Diga, eu sou um com Cristo. Diga, eu sou um com o Pai. Diga, minha aliança com Jesus me fez um com Deus. Agora grita um glória a Deus bem forte, aleluia. Irmão, agora você está entendendo a Bíblia. Por isso que Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou, derramou o seu sangue por mim. Não sou mais eu, Cristo vive em mim, eu e Cristo somos um pelo poder da aliança. Glória a Jesus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O que aconteceu porque nós somos um? Primeiro, nós recebemos esse novo nascimento, essa natureza de Deus em nós. Entende? Então, não é uma religião que eu tenho que ficar lutando. Eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo para merecer isso. Eu tenho que... Não. Você tem uma nova natureza. Quando você está diante do pecado, não quer dizer que você não vai pecar, mas porque você tem a natureza de Deus agora em você, porque você e Deus são um. Agora você sofre com isso. E se você peca,
Você fica mal porque você pecou, você fica mal porque você disse aquilo, porque você pensou aquilo outro, porque você tem uma nova natureza. Antigamente isso nem te afetava, você não estava nem aí para isso, mas agora você foi circuncidado, agora você tem uma nova vida dentro de você, a vida de Deus dentro de você. Você está entendendo? Por causa da aliança de sangue, você nasceu de novo, diga glória a Jesus. Irmão, não somente isso, por causa dessa aliança, você se tornou parente, você se tornou filho, não é? Filho de Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder, a lança, o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito humano que eu sou filho de Deus. Essa nova natureza em mim diz: você é filho, você não é perfeito, porque você está aí, você é um ser humano, você pisa na bola, mas você é filho. Isso não vai mudar, você é filho. Esse é o poder da aliança. Eu sou filho, eu tenho uma nova natureza dentro de mim. Eu sou herdeiro de Deus. Tudo o que era daquele chefe africano agora era do Stanley. Tudo que era do Stanley agora era do chefe africano. O Stanley percebeu: cara, eu que ganhei, eu só dei minha cabrinha, eu que ganhei, eu tenho um monte de servos para mim, esses caras são todos os meus servos, são os meus escravos. Quem está comigo aqui? Não é? Meu Deus, eu que mando nesse lugar, não é? Amém, queridos? Muito, muito forte isso, que coisa mais tremenda. Novo nascimento, filiação, e uma coisa interessante que a gente recebeu quando a gente se tornou um com Deus, essa justificação, não é? Eu tinha dificuldade para entender isso. Puxa vida, como assim? Que nós fomos, olha o que diz Romanos 5, versículo 9, agora eu entendo de uma forma tão diferente. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos. Como que eu sou justificado? Foi a aliança de sangue que me justificou. O que justificou? Deus me considerou justo. Por quê? Porque eu sou um com Cristo. Se eu sou um com Ele, eu tenho uma nova natureza dentro de mim, eu sou filho de Deus. Irmãos, Ele me considera justo, não é pela minha justiça, mas pela justiça de Cristo que vive em mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,17, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Irmão, a justiça é um dom, a justiça é um dom, é um presente, não é algo que eu faço, é algo que Jesus fez. A justiça de Cristo me foi presenteada como um dom, como um presente. Então, quando eu fiz uma aliança com Cristo de sangue, o que eu recebi dele? Entre tantas coisas, a justiça dele. A justiça dele agora é a minha justiça, porque eu e ele somos um. Então, quando eu me aproximo de Deus, cheio de injustiça humana, cheio de coisas erradas na minha vida, não é? Quando eu me aproximo de Deus, o que é que Deus vê? A justiça do Filho dele, que está em mim, porque eu e Cristo somos um. Por isso que eu posso me aproximar dele com confiança. Por isso que eu tenho um livre acesso diante do trono da graça, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da aliança. Quem está me entendendo? Qual que é a primeira coisa, então, que eu recebi por ter feito essa aliança de sangue com Jesus? Qual que é? O poder de ser um com Deus. Meu Deus do céu, eu sou um com Deus. Como assim? Eu não tenho só a lança de Deus, não é? Eu sou um com Ele, onde eu vou Ele vai. Meu Deus, isso não é assustador para vocês? Aleluia. Como que eu recebo isso? Pela fé, amém? Quem tem uma aliança com Cristo? Meu Deus, eu estou diante de gente tão poderosa nessa manhã, tão poderosa. Segundo lugar, sobre o poder dessa aliança de sangue. O que essa aliança de sangue poderosa nos deu? O poder de usar o nome dele. Meu Deus, nós temos o poder de usar o nome dele. Olha o que diz aí 2 Coríntios 5,20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Somos representantes do rei na terra. Não é isso que o embaixador é?
O embaixador do Brasil representa o Brasil lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. Ele é como se fosse o presidente do Brasil lá. Ele representa, ele tem a procuração do presidente para responder pelo Brasil, lá onde ele estiver. Irmãos, quando o Stanley chegava com aquela lança, era como se o rei tivesse chegado. Olha a procura. Diga comigo, a lança era a procuração. E era a representação. Então, quando ele chegava com a lança, para ele era um pedaço de pau imperfeito, não é? Era um pedaço de pau imperfeito, que não tinha como fazer uma coisa perfeita. Um pedaço de metal todo mal feito, todo feito no martelo. Para ele era uma coisa sem nenhum valor. Mas quando ele chegava, todo mundo reconhecia. Uau, o rei está aqui representado. E todo mundo se ajoelhava, ele se assustou. Ele ficou constrangido como um cara do Ocidente. Ele ficou constrangido com esses caras. Ele ficava constrangido de ver os caras se ajoelhando diante dele. Mas ele era o representante do rei. A Bíblia diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Sabe, irmãos, eu acho que a gente ainda não se deu conta disso, do poder dessa aliança. Deus leva tão a sério a aliança de sangue. Quem está me entendendo? Mas a gente ainda não entendeu, talvez por causa da nossa cultura, mas ele continua levando a sério a despeito da nossa cultura. Nós recebemos essa procuração. Agora, veja bem, qual que é o valor de uma procuração? Qual que é o valor? Quanto vale uma procuração? Irmão, a procuração depende de quem passa a procuração, não é? Então, a minha procuração de plenos poderes, ela vale muito menos do que, a procuração de um homem poderoso e rico. Não é? Ela vale muito menos, porque depende de quem passou a procuração. Gente, quem nos passou a procuração? Está em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Foi esse que nos deu a procuração, aquele que tem o nome que está acima de todo nome. É esse nome que nós representamos na terra. Isso é o poder de uma aliança de sangue. Sabe, usar o nome de Jesus é uma representação. É como se o próprio Jesus estivesse ali. É por isso que quando a gente ora em nome... Olha só, irmão, olha, quando você ora em nome de Jesus, o que acontece? Olha o que diz João 11:41. Pai, olha Jesus orando. Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Irmãos, Deus Pai sempre ouvia Jesus. Quando Jesus deixou a procuração conosco, no seu nome, eu não sei se vocês estão entendendo que quando eu oro em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. E como Deus sempre ouve Jesus, Ele sempre te ouve. Por quê? Porque você tem uma aliança de sangue. Porque você tem uma aliança de sangue, você recebeu a procuração, você tem o direito de usar o nome dEle. Aleluia. Você tem uma aliança de sangue? Pastor, como é que eu sei que eu tenho uma aliança de sangue? É simples a resposta. Tudo que é dele é seu. Isso aí você... Quem acredita nisso? Agora eu te pergunto, tudo que é seu é dele? Cadê? Tudo que é seu é dele. Eu estava ouvindo o Gustavo ministrando a palavra. Que palavra top, não é? Puxa vida, não é o nosso dinheiro, mas é a atitude do nosso coração. Sabe, mas quando a gente entende a aliança, peraí, eu não tenho mais nada. Porque o reino dos céus, Jesus disse, é semelhante ao homem que achou um tesouro no campo e tendo vendido tudo o que tinha, comprou aquele campo. O que foi que o homem vendeu? Tudo. Quanto custou o reino para ele? Tudo. O reino não é a salvação dele, mas isso é uma outra pregação. O reino é o galardão que ele vai receber. Agora, irmão, presta bem atenção. É tudo. Quando a gente entende, eu fiz uma aliança, tudo que é meu é dele agora. Tudo que é dele é meu. Claro, irmãos, que eu estou no lucro. Claro, se tudo que é dele é meu, se ele é um comigo, e ele me deu justificação, e ele me deu o nome dele, sabe, ele me deu todas essas coisas. Meu Deus, eu ganhei muito. Agora, quando ele me pede, pega o teu único filho, leva lá no Monte Moriá e sacrifica-o ali.
Para mim, irmãos, eu tenho que ser igual ao Abraão. Não, eu entendi, o Abraão entendeu. Eu tenho uma aliança, eu fiz a aliança, eu não estava doido. Ele me propôs a aliança, eu poderia fazer ou não fazer. Ele disse: Abraão, eu quero fazer uma aliança com você. O Abraão podia dizer: eu não quero fazer aliança, porque eu entendo o que é uma aliança. Tudo que é meu vai ser teu, e tudo que é teu vai ser meu, eu não quero. Mas quando Abraão, como homem do Oriente, fez aquela aliança, ele sabia que aquela aliança era eterna e pelas gerações, para sempre, ele sabia daquilo. Então quando Deus, que fez aquela aliança de sangue, que derramou o seu sangue ali através daquele animal, o Abraão derramou o dele, eles misturaram o sangue, se tornaram um. Quando Deus disse: ei, minha parte, você é parte de mim, porque nós somos um. Eu quero o seu filho, eu quero ele para mim. O Abraão não pensou duas vezes, irmão. Até a gente estava brincando em casa, amor, já pensou? Será que o Abraão falou para Sara? O que vocês acham? Eu quero muito perguntar isso para ele. Sara, Deus me pediu o Isaac. Irmão, eu até acredito que a Sara sabia sobre esse princípio da aliança. Por isso que a gente não vê a Sara gritando e mandando prender o Abraão e denunciando o Abraão na polícia, porque ela entendeu. Você fez uma aliança com ele, não fez? Você derramou o seu sangue, não derramou? Ele derramou o dele, não derramou? Vocês são um, não são? Então o que é seu é dele, meu filho. Você não vê a Sara questionando. O Abraão amanhece o dia já levando o Isaac. Quem está comigo aqui? Aleluia, glória a Deus. Glória. Eu vou pular aqui, irmão, para a gente terminar logo. A terceira coisa. Então qual que é a primeira? O que o poder da aliança nos deu? Poder de sermos um, novo nascimento, justificação. É por isso que eu sou justificado, porque Ele está em mim. Aleluia. O poder de usar seu nome. Eu sou um com Ele, Ele é um comigo. Onde eu for, Ele foi. Amém, queridos? E qual que é a segunda coisa? Grita aí para mim, qual que é a segunda? Poder de usar seu nome. Poder de usar seu nome. Amém, queridos? Sou embaixador em nome de Cristo. Então não tenha medo do diabo, você é um representante legal de Cristo na terra. Além de você ter Deus dentro de você, você é um representante legal de Cristo na terra. Irmão, quando você entende isso, o diabo se pela de pavor de você. Caramba, esse pastor Jackson está falando para eles e agora... Não é? Agora eles sabem que eles têm uma aliança de sangue e eles sabem o que implicou essa aliança de sangue com Cristo. Estou lascado. Último lugar, o que a aliança gerou? O poder da aliança. Diga comigo, poder de proteção. Grita aí, poder de proteção. Grita bem forte, poder de proteção. Eu quero só ler com vocês Êxodo 12, versículo 13, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando eu ver o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, eu acho tremendo esse. Vocês conhecem bem esse texto? É o texto da Páscoa. Essa palavra Páscoa significa passagem porque passou por cima. Então, irmãos, o anjo destruidor que foi enviado ali para destruir os egípcios por causa de tantos pecados, tanta injustiça, ok? Imagina que os egípcios, o rei mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Que injustiça, matou sangue, derramou sangue inocente. Isso era uma coisa abominável na Bíblia, no Antigo Testamento, derramar sangue inocente. O faraó fez um rio de sangue inocente. E agora, irmãos, porque não tem o sangue do Cordeiro de Deus ainda, o faraó tem que morrer, porque matou a antiga aliança, tem que morrer. O que evitava que a terra fosse amaldiçoada quando alguém matava alguém na antiga aliança? Só o sangue do assassino. Então o sangue do assassino tirava a maldição da terra. Até se o cara matasse sem querer,
ele tinha que fugir para a cidade de refúgio. Olha como que o sangue é uma coisa muito séria para Deus. Ele tinha que correr para a cidade de refúgio, para que o vingador do sangue não tivesse acesso a ele. Na cidade de refúgio, ele não poderia ser morto. Ele tinha que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Aleluia, o nosso sumo sacerdote já morreu. Não é? Agora veja bem, irmãos, é muito interessante isso, porque quando o anjo destruidor vai para impor o castigo sobre os egípcios, interessante, ele percorre todas as ruas do Egito, mas então algumas casas ele tinha que embainhar a espada. Aqui não posso. Não é interessante isso me emociona. Aqui eu também não posso. Lá vai ele, com toda a fúria, para destruir. Por quê? Porque ele via uma marca. Aquela marca daquela aliança estava na porta. Aliança de sangue que Deus tinha feito com Abraão há séculos atrás, e ele estava agora renovando com a descendência de Abraão. Então aquele animal representava o sangue de Deus ali. Aleluia, o anjo passava por cima e não tocava. Irmão, não era por causa da casa, não era por causa da posição social, não tinha nada a ver com nada, era só o sangue. Esse cara, não tinha a ver com obra, esse cara aqui foi bonzinho, esse aqui não foi. Irmãos, não tinha nada a ver com isso. Todo o lugar onde tinha o sangue era protegido, isso é tremendo. Eu vejo a igreja muito ainda, muito escrava de obras. Entende? Eu não sou perfeito. Eu pensei esse pensamento errado. Eu não estou justificando o pecado. Eu não estou dizendo, você pode pecar à vontade. Eu não estou te dizendo isso. Mas eu quero te dizer que você tem uma marca. Você tem um sangue. Se você creu em Jesus de todo o seu coração, se você recebeu, se você fez essa aliança com Ele, quando você pecar, o apóstolo João explica. Ele diz, olha, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Ele é a propiciação pelos pecados de vocês e do mundo inteiro. Se vocês pecarem, confessem o pecado, porque Ele vai perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Na antiga aliança não tinha purificação, só tinha expiação. O que é expiação? É cobertura. A pessoa pecava e o sangue do animal expiava, ou seja, cobria. Ou seja, é como se Deus não pudesse ver ali. Estava coberto, então Deus podia se aproximar, porque estava coberto com aquele animal. Na nova aliança purifica, perdoa e purifica. Eu me arrependi, eu não quero fazer, eu não queria fazer. O mal que eu não queria eu fiz, o bem que eu queria fazer eu não fiz. Então eu me arrependo, eu confesso, eu deixo, eu alcanço misericórdia. Diga glória a Jesus, aleluia. Isso é poderoso. Agora, irmãos, é muito tremendo então, porque o sangue de Jesus nos protege de todo o mal. Protege de quê, pastor? Protege de duas coisas. Tudo bem, protege do diabo. Por isso que a igreja entendeu isso. Nós vamos lutar contra você pelo sangue da aliança que nós temos com Ele. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho que deram. Qual que era a palavra que eles davam? Ei, Satanás, está escrito. Deus fez uma aliança com o nosso pai Abraão, nós somos descendentes dele. Ei, Satanás, nós temos uma promessa, nós temos uma palavra, está escrito, nós temos uma aliança com Cristo agora que morreu na cruz, aleluia. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, glória a Deus. Agora, irmãos, do que o sangue nos protege na nova aliança? Primeiro, então, nos protege de Satanás. Olha o que diz aqui, olha o que diz 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Tem alguém aqui que é nascido de Deus? Se você creu, você nasceu de novo. Você tem um novo nascimento. A natureza de Deus é você. Você é filho de Deus agora. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não está dizendo que não peca. Ele não vive na prática, porque a natureza de Deus incomoda ele. Ele não quer ficar naquela situação. Ele vai resolver aquele pecado. Ele vai sair disso. Então veja bem. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus é Cristo. O guarda e o maligno não lhe toca. Diga glória a Jesus. Do que o sangue nos protege? Satanás.
O crente não pode ficar apavorado com medo do diabo. Eu tenho uma aliança de sangue. Ei, eu sou um com Deus. Ei, eu tenho o direito de usar o nome dele. Eu sou um procurador dele aqui. Aleluia. Meu Deus, eu sou protegido por esse sangue, por essa aliança. Agora, de quem mais o sangue nos protege? De quem mais o sangue protegeu os filhos de Israel? Do próprio Deus. Irmãos, Deus não pode vir castigar o que Ele já castigou no filho dele. Tem alguém me entendendo aqui ou não? O crente vive assim, ó, ai, pequei, vou castigar, agora Deus vai colocar uma doença em mim. Irmãos, por que Ele vai colocar uma doença em você, se o filho dele morreu para carregar todas as suas doenças? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Agora Deus vai colocar uma maldição em mim. Mas para que Ele vai colocar? Por que Ele não deixou lá então? Então ele anulou o que Jesus fez. Então Jesus morreu para levar as nossas enfermidades, morreu para levar as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, irmãos, o sangue nos protege do diabo, tranquilo. Mas o sangue nos protege do castigo, porque o filho dele já foi castigado no meu lugar. Por que Deus vai castigar um pecado 2 vezes? Aí eu lembrei, cadê o Dig? O Dig está aí, o Dig da Tuane? Cadê o Dig da Tuane? Está aí? Está aqui o Dig. Aí o Rosivaldo, o pai do Dig, conversava com o Dig e com o Renan, antes de ir para a igreja. Conversava com eles, e aí não funcionava muito bem. Aí eles aprontavam na igreja e tal, aquele negócio todo. Aí o Rosivaldo começou a pensar o seguinte: eu vou disciplinar antes, porque eles vão aprontar mesmo. Aí o Rosivaldo, então, pegava os 2 e disciplinava os 2 antes. Aí eles voltavam, aí eles aprontaram. Poxa, o Rosivaldo vai disciplinar de novo. Já disciplinou. Diga, o meu pecado já foi castigado em Cristo. O diabo não pode me tocar. Irmão, quando Deus, quem foi que mandou aquele anjo? Foi Deus que mandou o anjo. Mas quando o anjo chegava lá, não, aí não. Nem eu posso entrar aí, porque eu marquei com o meu sangue. O sangue da aliança. Quem tem uma aliança com Deus aqui? Aleluia, aleluia. Então desfruta do poder da aliança. Fique em pé no seu lugar.